De seleção brasileira, porque a seleção brasileira de futebol masculino se prepara para o primeiro dos 2 próximos confrontos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A gente vai para Brasília conversar com a Aline Fanelli. Bom dia para você, Aline. Oi, gente. Ótimo dia para vocês. A seleção brasileira está hospedada bem pertinho da gente aqui em Brasília. Inclusive, eu estou em uma área aqui no nosso hotel que dá para ver o estádio Mané Garrincha ao fundo, o palco da partida desta quinta-feira entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Hoje a seleção brasileira vai treinar no Mané Garrincha, inclusive, e antes do treino vai haver uma entrevista do técnico Dorival Júnior. A gente vai ouvir o treinador depois desses 2 primeiros dias de preparação, porque aí no terceiro ele vai dar o treino depois da entrevista. E ontem apenas ele teve o elenco todo completo para iniciar esse trabalho da seleção brasileira. O time não perde há 4 jogos, mas a colocação na tabela não é legal. Está na 5ª posição e especificamente nessa data FIFA, dependendo do que ocorrer, o Brasil pode terminar lá em cima, na 2ª posição ou na 7ª colocação. Então são 2 jogos de extrema importância do Brasil nessa preparação para a Copa do Mundo de 2026. Lembrando que o Neymar foi cortado por causa de um edema na coxa esquerda. Ele tinha a esperança de voltar a defender a seleção brasileira, mas houve uma conversa ali do Santos, comissão técnica da seleção, o próprio Neymar, e eles optaram por, neste momento, não forçar uma situação e piorar ainda mais a situação do Neymar. Então ele ficou fora. O Dorival já tinha o time titular montado, imaginando esse retorno do Neymar. Então ele não vai mudar tanto do que ele tinha pensado com o Neymar. Ele vai manter uma estratégia de não ter um centroavante, um cara fixo dentro da área, mas ele está testando algumas possibilidades. A tendência é que o Brasil entre em campo com o Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e na lateral esquerda o Guilherme Arana, o meio de campo Bruno Guimarães, Gerson e aí 4 jogadores à frente com Rodrigo Vinícius Júnior, também o Rafinha e o Savinho. Ele também testou o Endrick e o João Pedro, que seriam jogadores de referência em um certo momento no treino de ontem. Eu tive a oportunidade ontem à noite de estar no hotel da Seleção Brasileira e entrevistar de maneira exclusiva o coordenador executivo geral das seleções masculinas, que é o Rodrigo Caetano, e ele havia dito no dia da convocação que há uma análise, dados sobre o trabalho do Dorival Júnior que dizem que está tudo num bom caminho. Então perguntei para ele qual é essa análise, o que eles têm observado. Afinal de contas, o Dorival completa 1 ano de trabalho com a seleção brasileira. Vamos acompanhar o que disse o Rodrigo Caetano. Os resultados, é óbvio que a gente esperava ter um melhor aproveitamento. Porém, se nós formos assim fazer alguns recortes, primeiro, o fato da recuperação dentro da própria eliminatória, ela nos dá sinais de evolução, porque a seleção brasileira, desde que o Dorival assumiu, que são 6 jogos, é a seleção que tem um melhor aproveitamento dentre todos. Então significa que realmente nós estamos num processo de recuperação. Paralelamente a isso, nós também temos os números que sinalizam número de passes certos, arremates a gol, maior posse de bola, uma série de itens e de números que indicam realmente que a seleção brasileira tem conseguido ser superior aos seus adversários. Muitas vezes isso não é traduzido no resultado, como foram principalmente os 2 últimos jogos, né? Ingressos esgotados, pessoal, para esse jogo entre Brasil e Colômbia na quinta-feira com transmissão da Band News FM. Que marra, hein, Aline? Meteu a marra. Não, tá lindo. Olha, Esse Aline. fone Eu não de estava boleira. contando com esse sol de 25 graus a essa hora ainda. A Aline tá eterna nessa Brasília. Pra quem não tá vendo a imagem, ela tá com fone de ouvido daquele branco grandão, de boleiro, e óculos escuros. Linda. Ô, Aline, 2 jogos dificílimos, né? Dificílimos, Colômbia e Argentina. E que pena, né? Poderia ser talvez o último Messi contra Neymar. Não teremos nem Messi nem Neymar. Eles já se enfrentaram 6 vezes, 5 delas em duelos de Brasil e Argentina, além da final do Mundial de Clubes, né? E nos tempos em que o brasileiro ainda defendia o Santos e o Messi jogava no Barcelona. No total foram 4 vitórias do argentino e 2 vitórias de Neymar. Aparentemente vai ficar por isso mesmo. Aline, bom trabalho para você.